Olá, meu nome é Paulo Eduardo, sou especialista em valuation, com foco mais em pequenas e médias empresas, valuation de marcas desse tipo de empresa, e já trabalho na área há mais ou menos um pouco mais de uma década. E 2 anos atrás, mais ou menos, na verdade 1 ano atrás, eu acabei fundando com meu sócio a Valutech, que é uma plataforma de avaliação online de pequenas e médias empresas, onde você consegue rapidamente, através das melhores metodologias, descobrir quanto é que sua empresa vale, até para uma tomada de decisão mais rápida, para que você possa inserir seu próprio ponto de vista dentro da avaliação, com total transparência, ver como todo o cálculo foi feito, entender melhor as metodologias, né? E na minha opinião, óbvio, eu sou suspeito para falar, mas é o melhor jeito de você se dar os primeiros passos em valuation e tomar uma decisão estratégica com muito mais segurança. E é para isso que a Valtech foi criada. Esse vídeo vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos fazer falando sobre o método de valuation do fluxo de caixa descontado, que é a metodologia mais utilizada para fazer o valuation de pequenas e médias empresas e talvez seja o método mais utilizado no mundo, além, né, de múltiplos de mercado. E já vou adiantar que existe bastante diferença, né, entre avaliar uma empresa pequena ou média brasileira, né, e uma empresa negociada na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, na Nasdaq, né, Dow Jones. Existe bastante diferença. E no decorrer desses vídeos nós vamos falar sobre cada uma dessas diferenças, exemplo prático, e por que você deve ficar até o final e identificar quais são essas diferenças, porque gerando o valor final do valuation, né? Ou seja, o valor do ativo, o valor da sua empresa, você vai ver que se não tomar esses cuidados, o valor condizente não vai ser nem um pouco parecido com o que deveria ser aplicado à sua empresa. Antes da gente começar a falar dos assuntos mais técnicos, eu gostaria de falar um pouco sobre a utilidade e o objetivo do valuation, que é uma coisa que eu não vejo ninguém falar no mercado, ou seja, de consultoria, de valuation. E na verdade, a avaliação, né, que é o próprio laudo ou relatório, ele nada mais é do que o resultado do ponto de vista de quem avaliou essa empresa, né? Não quer dizer que o valor apresentado nesse relatório, nesse laudo, é alguma coisa sagrada, é uma coisa absoluta, ou que vai convencer alguém a comprar a sua empresa pelo valor apresentado naquele relatório, né? Até porque vai depender de muitos fatores. E eu gosto muito de falar ali na Valtech, no nosso site, no nosso atendimento, que valuation é uma ferramenta de apoio à decisão e ela só vai te ajudar a apoiar alguma decisão se se a avaliação for muito bem construída, se ela for muito coerente, porque se você pegar uma avaliação da sua empresa e você for muito otimista ou utilizar dados e projeções de uma certa forma até fantasiosa, quem for analisar, ou seja, a outra parte, a parte compradora ou investidor, alguma coisa nesse sentido, e for analisar ali o relatório, ele vai ver que provavelmente os números não batem, ou que para ele ter um retorno sobre o investimento ao comprar a sua empresa, vai demorar muito tempo, e que uma empresa que nem a sua, que fatura X ou que lucra Y, não faz tanto sentido pagar aquele valor, entendeu? Então, o valuation em si, ele tem que servir um propósito, que é para te ajudar numa situação estratégica. Então, você tem que apresentar um valor que seja justo para você e tentar convencer a outra parte que aquele valor também é justo para ela, que ela vai ter um retorno. Então, até que para que você evite, né, de jogar de repente no lixo seu dinheiro ao investir num relatório de valuation, um laudo de valuation, e não existe nada melhor do que conseguir uma boa negociação. Então, especialmente se tratando de pequenos e médios negócios, muitos destes são vendidos e negociados simplesmente num número que quem está vendendo pensa. Por exemplo, existem pessoas, assim, empresários, na hora de se aposentar, eles pensam, quanto é que eu vou precisar para me aposentar? Eu acho que 1 milhão, 2 milhões. Eu estou falando agora um exemplo completamente fictício. E às vezes eles nem levam em consideração quanto a empresa fatura, quanto a empresa lucra, qual o potencial de passar essa empresa para uma outra pessoa.
e ela vai lá e anuncia essa empresa, tenta achar compradores pelo valor que ela acha que precisa para se aposentar. Não pode dizer que essa pessoa está necessariamente errada, né? Mas falando aí de fluxo de caixa descontado, a metodologia, né, e o valor intrínseco dessa empresa, é muito importante para saber se você também não está, às vezes, entregando sua empresa a um terceiro por um valor muito abaixo, né? Então, até para evitar arrependimento, é sempre bom, né, a gente maximizar ganhos e diminuir prejuízos. Por isso que é tão legal você fazer um valuation bem feito e que seja importante, né, na sua vida. Então, a partir disso, né, tirando já do caminho esse tipo de assunto, a gente pode começar agora a entrar na parte mais técnica. Então vamos lá. Quais que são os grandes desafios de avaliar uma pequena ou média empresa utilizando o método do fluxo de caixa descontado? Quais são os motivos que tornam esse valuation, né, diferente de negociar uma bolsa, uma bolsa não, perdão, uma empresa negociada na bolsa de valores, como a Gerdau da vida, como uma Petrobras. E eu separei aqui alguns motivos, algumas razões, e a primeira agora que eu vou começar a falar sobre, ela é bem óbvia, mas muita gente acha que isso não existe. Por exemplo, os documentos contábeis de algumas, se não a maioria das pequenas empresas, ou até mesmo as médias, esses documentos eles não refletem a realidade da empresa. E eu posso citar exemplos no sentido de o faturamento não é totalmente registrado, às vezes existe uma venda por fora, às vezes sequer uma devolução entra no balanço, esquece de passar para o contador, às vezes o empresário, às vezes pode ser realmente falha do empresário em passar para o contador algumas informações. Existe também o problema do lucro contábil quase nunca reflete o lucro real da empresa. E o que eu digo quando é o lucro real da empresa? É quando pega na sua planilha Excel, controle gerencial ali, tudo que a empresa faturou de fato e tudo que ela teve de gasto. A diferença entre isso é o lucro ou o prejuízo, certo? Só que essa diferença contabilizada pelo próprio empresário, pelo seu financeiro, dificilmente vai ser lucro contábil. E às vezes realmente o lucro contábil ele é bem apurado seguindo as regras contábeis, obviamente. Mas via de regra, quando um avaliador aí vai pegar um lucro contábil apurado, ele vai ser um lucro que não pode ser utilizado sem nenhum tipo de ajuste no valuation, assim como o EBIT, o EBITDA, geralmente se faz necessário, né, que o avaliador, ao pegar esses documentos, que se trabalhe com esses relatórios e fale com o empresário, com os diretores, para entender melhor a situação da empresa, porque provavelmente ajustes serão necessários, né? E bem falando a verdade, em muitos casos sequer se utiliza os documentos contábeis justamente porque os documentos não refletem a realidade. E quando os documentos não refletem a realidade, fica muito complicado, por exemplo, utilizar esses documentos, fazer o valuation e depois anexar ao final esses documentos, porque ao analisar ali, por uma pessoa dirigente ali pegar ali o documento lá do valuation, o laudo ou relatório e olhar sistematicamente e depois olhar os documentos anexos, os números não conversam. Por isso que é muito importante que o avaliador ali ele explique por que aqueles números são aqueles números. E por isso não é raro, viu, muita gente, muitos analistas, muitos avaliadores, consultores, eles sequer utilizarem os documentos contábeis para fazer o valuation de pequenas e médias empresas. Ainda falando sobre documentos contábeis, ao utilizar a Valutec, o usuário só deverá entrar com os documentos reais que refletem a realidade da empresa, como faturamento, lucro, despesa financeira, capital investido, e a ferramenta irá explicar qual que é o número real, porque ao utilizar o número que mais faz sentido para a operação e para o negócio em si, melhor será o resultado final da avaliação e melhores decisões estratégicas o empresário poderá tomar. Por isso é muito importante que você mantenha um relatório gerencial interno sobre a operação e o resultado da sua empresa, assim como também uma demonstração contábil, seja através de DRE, seja através de balanço patrimonial, DFC, para que você consiga
confrontar esses documentos e ver a realidade do negócio sobre diferentes perspectivas. Mas na Valtech você só precisa inserir os números reais que fazem sentido. Então, por isso é muito bom que você utilize a Valtech para apurar o valor da sua empresa. O segundo motivo que difere avaliar uma pequena ou média empresa através do fluxo de caixa descontado do que avaliar uma empresa negociada em bolsa de valores é que não existe um mercado com alta liquidez e com informações disponíveis na internet, em registros públicos. E quando eu falo que não existe um mercado com alta liquidez, é fácil de explicar. Por exemplo, se você tem uma empresa e você quer vender sua empresa, seja cotas dela ou a sua empresa inteira, bote sua empresa à venda, anuncie sua empresa. Quanto tempo será que vai demorar para você vender essa empresa? Provavelmente vai demorar um tempo, né? No mínimo semanas. E se você vender entre 1 e 2 anos, muita gente irá falar que você conseguiu vender rápido, né? Porque não existe um mercado com alta liquidez e é por isso que eu estou escolhendo esse motivo como o segundo motivo de diferenciação entre analisar uma pequena empresa ou uma empresa grande, né? E poderia ser muito útil se existisse muitos parâmetros e dados que você pudesse computar de compra e venda de pequenas e médias empresas para que você pudesse fazer um cálculo rápido sobre quanto que sua empresa valeria, né? E liquidar uma posição numa empresa privada, digamos que você tenha 10% das cotas de uma empresa privada, é muito mais difícil e caro do que liquidar uma posição numa empresa negociada na Bolsa de Valores, né? Por isso que é muito importante que se faça alguns ajustes no fluxo de caixa descontado para compensar esse risco extra e a falta de dados, né? Um dos parâmetros que a Valtech utiliza, que o Damodaran, ou Damodaran, como alguns gostam de falar, fala que faz muito sentido, é aplicar o desconto de liquidez, porque é muito mais difícil você vender uma empresa privada do que vender ação de empresas públicas, né? De SA, de capital aberto, onde existe um book de ofertas e uma legião, uma fila de pessoas esperando para comprar a sua parte de acordo com um determinado preço pré-estabelecidos por ela. E é a regra de mercado. Se você bota lá no livro de ofertas que você quer vender por tal valor e tem uma outra parte querendo comprar por tal valor, o negócio é fechado automaticamente em 3 dias úteis e você recebe o valor das suas cotas em reais, né? Então, por isso que é muito importante você aplicar esse desconto de liquidez, além de ser considerado como boas práticas, né? Ele consegue, de uma certa forma, quantificar esse risco extra de você não conseguir vender tão rápido uma empresa. Porque ao você perder um negócio de um possível interessado em comprar sua empresa, quanto tempo vai levar para você conseguir um outro possível comprador que também compre ou invista em sua empresa? Então é por isso que existe, né, esse ajuste do desconto de liquidez, assim também como existem outros ajustes, por exemplo, na taxa de desconto. Também muitos gostam de chamar de WACC, custo médio ponderado de capital, ou somente custo de capital. Bom, então vamos para o terceiro motivo, né, que é onde a razão da avaliação, se tratando de PMS, tem um alto impacto no valuation da empresa, assim como também a visão da parte interessada. E agora eu vou explicar melhor como funciona isso. A primeira parte sobre o motivo da avaliação tem impacto no valuation, isso foge um pouquinho do método fluxo de caixa descontado, pois como não existe, né, um mercado de alta liquidez com inúmeras empresas sendo avaliadas e compradas e vendidas sistematicamente, várias durante todos os dias, a metodologia utilizada vai variar conforme a finalidade da avaliação. Então, algumas metodologias vão gerar um valor maior para a empresa, algumas metodologias vão gerar um valor menor para a empresa, e não quer dizer que a metodologia A ou a metodologia B está errada, né? Pois cada método leva em consideração alguns aspectos que a outra não leva. E não existe o melhor método e ponto final. Existem métodos que levam em consideração aspectos que você acha mais interessante frente a outros, né? Então, já começando a partir daí. E sobre a segunda parte, que a visão da parte interessada tem impacto no valuation, é o seguinte, uma empresa pública que pretende comprar uma empresa privada, uma empresa negociada, quando eu falo empresa pública, eu me refiro à empresa
de capital aberto negociada na Bolsa de Valores. Quando uma empresa desse tipo, com poderio econômico muito alto, ela pretende comprar uma empresa privada para fins de expansão, aproveitamento de tecnologias, etc., ela geralmente paga um valor muito maior por uma empresa privada do que quanto uma outra empresa privada pagaria pela essa mesma empresa privada. E isso se deve a alguns fatores, né? O fator principal é que uma empresa pública, ela tem uma exposição menor ao risco, né, do investimento, e ela também possui uma alta diversificação de investimentos. E aí já entra também o cálculo do beta e a taxa de desconto para refletir esse tipo de informação. Então, é natural que por o risco ser menor para uma empresa pública comprar uma empresa de menor porte privada, que ela pague um valor muito maior, pois se aquele investimento não der certo, ela possui vários outros investimentos. Enquanto uma outra empresa privada comprar uma empresa parecida com a sua, ou uma empresa pessoa física querer comprar uma empresa privada, essa pessoa provavelmente não ela está totalmente exposta a esse risco dessa operação, porque talvez ela esteja botando todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro para fazer essa aquisição. Então, o risco é muito maior e se essa efetivação dessa compra não der certo, se o retorno não vier, essa pessoa pode vir literalmente a quebrar, assim como essa empresa. Então, esses motivos e a visão da parte interessada, elas têm que ser trazido para dentro da avaliação para refletir esse risco. E o quarto e último ponto é que os donos do negócio geralmente trabalham na empresa. Principalmente no caso de pequenos negócios, fica às vezes muito difícil separar o que é o salário, o que é o prolabore da diretoria, assim como também os dividendos, né, a distribuição de lucro. Às vezes fica uma zona meio cinzenta, meio nebulosa para entender o que é o que. E também ocorre a famosa confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. E isso pode atrapalhar também o processo de valuation. Por isso que é muito importante, aliando, né, ao primeiro ponto, que se faça ali um ajuste, que se tenha um entendimento exatamente o que é o prolabore, o que é o lucro, que patrimônio, quais ativos que estão na empresa que são os dos sócios, que não deveriam estar, ou que deveriam, para refletir exatamente a capacidade operacional da empresa, né, para ter um valuation exato. Se o valuation de pequenas e médias empresas te interessa, eu tenho simplesmente uma dica maravilhosa agora para te dar, pois nós lançamos não faz tanto tempo esse e-book que está na tela, está de graça no momento e ele é muito rico, especificamente no assunto avaliação econômica de pequenas e médias empresas, onde nós vamos citar um exemplo prático mostrando esse passo a passo como é que a gente faz os maiores mitos do valuation de pequenas e médias empresas, por exemplo, quando você vai fazer o valuation da sua empresa com seu contador, sobre se simplesmente o valor de uma empresa é um valor multiplicado por 10, digamos assim, coisas que você não faz ideia e que nós simplesmente explicamos passo a passo como é que a coisa funciona. Também são mais de 30 páginas e você não precisa pagar nada por isso, é só baixar. O link vai estar na descrição. Também vamos comentar qual é o melhor método. Você não precisa de conhecimento contábil prévio, ou de valuation, ou de finanças. Então fica uma dica sensacional. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora começar a falar de fato sobre o método do fluxo de caixa descontado, que está totalmente apoiado nesses pilares aqui da tela, que determinam quanto que a empresa vai valer. No caso, as projeções do fluxo de caixa, né, a capacidade que a empresa tem de gerar caixa. E quando eu falo em fluxo de caixa, não é necessariamente quanto entra e sai da empresa em um determinado período, tá? A gente está falando aqui mais em fluxo de caixa livre para a empresa. Nós vamos falar melhor sobre isso futuramente, mas basicamente é uma medida de lucro operacional fantástica, porque é muito melhor que EBITDA, que é uma coisa um pouco teórica. É muito melhor do que analisar a empresa pelo lucro líquido contábil, porque ele captura quanto que a empresa conseguiu gerar de lucro operacional através somente da sua operação, excluindo também receitas não operacionais, por exemplo, receitas financeiras, que
caso a empresa seja comprada, quem está comprando a empresa não está necessariamente interessado na receita financeira que a empresa tem, mas sim a receita operacional. E aí o fluxo de caixa livre para a empresa, ele vai já deduzir gastos com operação, vai deduzir também uma coisa que é muito importante com o reinvestimento que a empresa deverá fazer para fomentar o crescimento projetado no valuation. Então, o fluxo de caixa livre é sensacional para fazer isso. E também, agora, já indo para o segundo pilar, que é o crescimento, o valuation está muito apoiado no potencial que a empresa tem, que é justamente a previsão de crescimento para os próximos anos. Geralmente, se faz uma projeção de 5 anos, mais um valor terminal, perpetuidade, ou ainda um valor de fechamento, que é mais fácil de explicar para quem é leigo. Mas também tem muito trabalho que acaba fazendo uma projeção de 10 anos. Tudo depende muito do momento da empresa também, para fins de simplificação. E uma parte muito importante do valuation, através do fluxo de caixa descontado, também é o risco. Tanto que reflete um pouco do mercado, como também da operação da empresa, né? Porque existe um perigo de você projetar um valor no futuro que a empresa vai gerar e esse valor projetado não acontecer, seja para mais ou seja para menos. Então você tem que capturar esse risco disso não acontecer, porque também pode aumentar a inflação nesse meio tempo, ou você tem que levar a inflação em consideração, que você também pode pegar isso através da taxa livre de risco. A gente recentemente passamos por período de pandemia, recentemente também estamos passando ainda por uma guerra aí, que pode estourar em maiores escalas, então tudo isso você tem que trazer para dentro da avaliação em termos de risco, né? Então, quanto mais instável for a economia global ou até mesmo doméstica, maior vai ser o risco percebido em investimentos menos seguros, principalmente no caso de empresas privadas, né? E essa parte de maturidade não é necessariamente um pilar do fluxo de caixa descontado, porque fluxo de caixa descontado é fluxo de caixa, crescimento e risco. Mas a maturidade da empresa é muito importante você analisar em qual ciclo de vida empresarial que a empresa está, para você saber se é uma empresa em declínio, né? Uma empresa em declínio aí, uma empresa que está há 50 anos em operação e não consegue se reinventar, não vai conseguir crescer muito de uma maneira saudável e com pouco reinvestimento. A gente sabe disso, porque geralmente não são empresas enxutas e geralmente os administradores eles não têm uma capacidade boa de lidar com investimentos, com o dinheiro que tem em caixa para ter um retorno sobre o capital investido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu sei que é um pouco técnico o que eu estou falando aqui agora, mas conforme a gente vai debatendo isso no decorrer do vídeo, vocês vão começar a entender um pouquinho melhor. E não se preocupem, porque valuation, fluxo de caixa descontado, não é uma coisa fácil de entender em primeiro momento. Eu já lido aí há mais de uma década com essa metodologia, né? Estou nesse mercado há um bom tempo e eu demorei muito tempo, mesmo tendo uma bibliografia grande de valuation, mesmo fazendo valuation na mão, no Excel e agora através da Valutec, eu demorei um bom tempo para começar a entender por que cada coisa é daquele jeito, tá? Então não se preocupe, eu vou tentar dar uma pincelada aqui por cima e espero ajudar vocês. Agora que já falamos sobre os pilares, né, o que determina o valor de uma empresa através do método do fluxo de caixa descontado, vamos falar um pouco sobre o que é capturado, né, através desse método. Eu gosto muito de utilizar essa imagem aqui, que eu já fiz há muito tempo. Eu utilizava no meu site pessoal quando eu trabalhava como avaliador tradicional, né, não através somente da Valtech. Por exemplo, todo ativo que ajuda a empresa a vender, ou seja, que é transformado em faturamento, em lucratividade, consequentemente tem um impacto no fluxo de caixa da empresa. Perdão, às vezes eu começo a travar minha língua quando eu falo fluxo de caixa. Todos esses ativos que contribuem para a empresa vender e lucrar, eles são capturados, tá? Existem formas que você consegue, às vezes, individualizar o valor desse ativo, mas geralmente ao utilizar esse método, você consegue calcular o valor da operação inteira dos ativos operacionais. Eu não comentei antes, mas o fluxo de caixa descontado, quando você faz ali o valuation, ele vai gerar o valor dos ativos operacionais. Se você tem aí, por exemplo, um ativo que está parado, por exemplo, se é uma fábrica que está com uma máquina que antigamente era usada, mas não é mais, essa máquina não está sendo contabilizada na operação. Então, isso tem que ser agregado ao valor final da operação.
são ativos não operacionais. Assim como também dívida, assim como também dinheiro em caixa, mas isso aí é um papo para uma outra hora, tá? Então, o que impacta no fluxo de caixa da empresa, né? No valor da empresa? E aqui eu consigo trazer para você vários elementos, né? Não são somente esses, né? Você, de repente, se trabalha com uma empresa um pouco mais inovadora, você vai pensar, você vai ver que existem outra coisa, como patentes, por exemplo, eu não botei aqui, como às vezes a força de vendas que você tem, seus vendedores são muito bons também, mas, por exemplo, marca, know-how, a tradição da empresa, carteira de clientes, obviamente, os planos da empresa, né? Porque você vai botar esses planos, você vai pegar esse plano que a diretoria tem para fazer a empresa crescer e você vai transformar em fluxo de caixa, crescimento e risco, né? Assim como também o faturamento, a lucratividade, o risco da empresa está ali, que é a esfera da esquerda ali. Você tem que levar em consideração os reinvestimentos necessários, que é a flecha de cima, né? Porque sem reinvestimento não tem crescimento do ponto de valuation. Ponto. Se você pegar um valuation utilizando esse método, que a empresa vai crescer tantos por cento ao ano durante tantos anos e não tem ali uma previsão de reinvestimento, reinvestimento a gente pode falar aí também que é a diferença do giro da empresa, do capital de giro, do imobilizado, investimento em CAPEX, né, que é bem de capitais. Se isso não tiver no seu valuation, pode esquecer de jogar esse valuation no lixo, tá? Porque uns pontos básicos desse fundamento não tá ali, não tá presente no trabalho. Então, não vale a pena continuar analisando aquele valuation. Tá? A expertise do avaliador também é importante para ver se a história que a diretoria conta é possível transformar em crescimento, fluxo de caixa, para saber se é plausível, né? Se é possível fazer a empresa crescer dessa maneira. E eu vou explicar por quê. É que nem às vezes você ouve aquela história de uma empresa que fatura 100 mil reais por ano no primeiro ano e daqui 5 anos a projeção é que eles vão começar a faturar 50 milhões. Olha, se não tiver um plano muito sólido e for uma startup que consiga escalar muito, literalmente você está lidando com uma fantasia que em termos de valuation será possível chegar lá, entendeu? Então tem que ter muito pé no chão na hora de fazer um valuation, porque senão, se virar uma história fantasiosa e você pegar essa história fantasiosa e botar para um valuation, o valuation vai servir para nada, porque você não vai conseguir captar um investimento, você não vai conseguir vender a empresa pelo preço que você quer, entre outros motivos, na hora também de levar para o judiciário, vai ser muito fácil desconstruir, desmontar seu valuation, então tem que ser muito bem fundamentado e sólido para que ele seja útil para alguma coisa, como eu já falei anteriormente. Eu adoro falar isso, o valuation tem que ser útil, porque se ele não for bem construído, e quando eu falo bem construído, viu, eu não estou falando que necessariamente você tem que pegar um avaliador gabaritado. É bom, mas o custo, os honorários desse profissional não é barato. Por isso que eu quis fazer com o meu sócio a Voltec. Se você pegar a sua expertise e botar a sua visão e transformar num crescimento que realmente pode acontecer, digamos, 10% ao ano durante X anos, às vezes até 30% ao ano, às vezes até 50% ao ano, tudo depende da história da sua empresa. Se a sua empresa é muito nova e ela tem um potencial de escalabilidade muito alto, você consegue, claro, vender essa ideia e transformar no valuation que a outra parte vai comprar. Mas tem que ter muito cuidado também na hora de projetar. Bom, vamos começar então falando sobre a taxa de desconto, né? Que ela serve para refletir o risco do negócio e também refletir as incertezas do mercado. E geralmente, quando a gente conversa sobre risco, a gente fala sobre risco, o risco está sempre associado a coisas totalmente negativas, né? Que em termos mais de finanças, a gente chama de downside risk, no caso, né? Que é como, por exemplo, aí você pegar um carro de dirigir em alta velocidade e causar um acidente. E no caso, o risco é negativo, o risco é acontecer uma coisa para um potencial catastrófico, no caso. Mas no contexto da avaliação, a definição de risco é um pouco mais ampla e diferente, né? Também existe o risco de upside risk, né? Que você vai lá, calcula o risco de alguma coisa acontecer, só que pode acontecer de uma forma melhor, ou seja, dependendo do investimento que você estiver fazendo, você pode prever que esse investimento vai te trazer um retorno e como vai ser uma renda variável, o retorno pode ser superior ao que você estava pensando. Então, esse é um upside risk. E ele
E ele tá ali para mostrar que dentro do risco não são somente coisas negativas, né? Então isso vai justamente onde eu queria falar aqui com vocês sobre o que representa risco de acordo com os caracteres chinês, né? Em chinês, o risco ele é um misto de perigo e oportunidade, né? No caso, aqui na esquerda, no caractere da esquerda, é o símbolo que representa o perigo. E no caractere da direita é o símbolo que representa a oportunidade, né? Então, esse símbolo, o jeito que os chineses escrevem risco, ele pode ser levado friamente pro investimento, principalmente se tratando de empresas com maior risco, small caps, também pequenas e médias empresas, né, empresas privadas. Ficando assim, então, claro, né, as escolhas que os investidores fazem, que as maiores recompensas vêm, né, em teoria, óbvio, das oportunidades que possuem o maior perigo. Quando se trata de análise de investimentos, você deve ter ouvido várias vezes falar, né, em taxa de desconto, mas na verdade você já deve ter ouvido falar em custo do capital, taxa mínima de atratividade, taxa requerida de retorno, custo médio ponderado de capital, WACC, VAC. Dentro desse universo de valuation, em termos de risco, tudo isso são sinônimos, tá? Então, você não precisa ficar preocupado, porque através desse risco, dessa taxa que a gente está falando, que aqui estamos chamando de taxa de desconto, é, é demonstrado o retorno mínimo que remunera o risco do investimento. Então, tudo isso é sinônimo, tá? Inclusive, eu já vi gente falando aí que são coisas diferentes, mas na verdade são sinônimos, tá? Pelo menos eu acredito que é muito melhor ensinar as coisas mostrando e através de imagens, vídeos e etc, do que ficar somente falando, até porque é chato, né? Então, aqui na Valtech a gente é nerd mesmo, então vamos pro que interessa. Essa aqui na tela é a estrutura padrão dos elementos que compõem lá no final o custo médio ponderado de capital, tá? Aqui representado através do WACC, que a gente pode, nesse caso, chamar de taxa de desconto, que é sobre isso que está sendo essa parte do vídeo. Então, começando lá em cima, né? Todo investimento começa ali em termos de risco, análise, através de uma taxa livre de risco. O que é uma taxa livre de risco? Quando você vai pegar dois investimentos e vai ver, esse investimento aqui é bom, mas não é arriscado, e esse aqui tem mais potencial e ele é um pouco mais arriscado. Se a diferença de risco for muito pouca, em termos de taxa de retorno, você vai pegar um investimento que não tem risco, né? Aqui no Brasil, quando vai ser feita análise ali para calcular a taxa de desconto, geralmente se pega aí títulos de tesouro de 5 a 10 anos, né, do Brasil, por causa de risco de calote, que é baixíssima, né? Todo mundo fala que é impossível, mas a gente sabe que o Brasil, né, tudo é possível. Então, o Brasil também não tem a melhor nota de crédito, né? Você vai pegar aí Standard Poor's e Moody's, etc. Até olhando a inflação aí dos últimos 20 anos, mas, ou mais, que é pior ainda, né? Mas é isso que é muito interessante, você começar analisando um investimento arriscado através de uma taxa livre de risco. E aí, a partir daí, começa a derivação do cálculo da taxa de desconto. Na linha da esquerda, você vai ver ali risco país, company default spread e o custo da dívida. Ali é o caminho já contabilizando a taxa livre de risco para você calcular o custo da dívida teórico, tá? Para você pegar o elemento do custo da dívida para depois pegar o elemento do custo do capital próprio, fazer lá a média ponderada e chegar no custo médio ponderado de capital. Na parte da direita, você começa calculando pelo o beta, né? Que calcula ali o risco do negócio, o risco financeiro, também prêmios de risco do país, do capital próprio. E ali no final, que é custo do capital próprio, é uma coisa mais implícita do que o custo da dívida, que é explícito. O custo do capital próprio é basicamente quanto, em tese, cada investidor quer de remuneração para fazer aquele investimento. Isso provavelmente vai mudar de investidor para investidor, mas aqui a gente tem que fazer uma coisa, às vezes, até meio arbitrária para conseguir chegar no número, né? Então, nesse caso, geralmente o pessoal pega lá o beta de empresas da Bolsa de Valores. Se você vai, por exemplo, fazer o valuation de uma empresa pequena ou média do setor de agronegócio, você vai pegar uma SLC da vida, vai ver o beta dela e vai aplicar.
Existem discussões se isso é melhor fazer ou não, né? Mas é melhor que não fazer nada ou pegar uma taxa tirada da onde e enfiar ali no trabalho e era isso, tá? Porque é muito é o que muito consultor faz, mas enfim, eu não tô aqui para criticar ninguém. E pegando esses dois cálculos, do custo da dívida e custo do capital próprio, você consegue chegar no WOC, que é justamente ali a sua taxa de desconto, que é a sua estimativa de risco. Esse é um caminho interessante que você pode trilhar. A parte de risco país, a company default spread, você pode aplicar uma fórmula sobre o índice de cobertura de juros. Eu sei que é muito teórico que eu estou falando e que eu já estou assim, ó, muitos anos estudando, eu trabalho com isso, então qualquer elemento desses aqui que eu estou falando para vocês você fala e eu sei que vocês estão falando, mas é assim, ó, é chato, é óbvio que é chato, você tem que ler muito, você tem que estudar, você tem que fazer ali os exercícios ou fazer evaluation na prática para aprender na prática o que você está fazendo, porque tudo isso é muito teórico. E chega na hora de realmente um investidor fazer a avaliação, talvez ele ignore tudo isso aqui que eu estou mostrando em termos de risco. Talvez ele queira assim, eu quero fazer um investimento nessa empresa, eu acho que a remuneração que eu quero é tantos por cento, ele ignora toda essa estrutura que eu estou mostrando para vocês e pega e aplica. Principalmente se tratando de startups, se tratando de empresas privadas. Mas a gente precisa começar em algum ponto. E esse ponto que eu estou mostrando para vocês é um ponto sólido. Porque o que interessa? O que interessa é que o valuation faça sentido, seja coerente e que você consiga usar ele para alguma coisa. Sentar numa mesa de negociação, chegar lá e falar, ó, pessoal, minha empresa aqui tá sólida, nananã, vai mostrando lá e você consegue explicar porque chegou naquele número. Então, é isso que importa. Um erro que muitos avaliadores e consultores cometem é acreditar que existe uma taxa de desconto absoluta quando eles estão avaliando uma empresa. Quando na verdade a taxa de desconto ela tem que refletir o risco de quem está investindo, ou seja, de quem vai estar exposto a esse investimento. E é extremamente comum pegar um trabalho e ver ali a taxa de desconto 15%. E é literalmente uma linha dizendo que é 15%, que é 20%, 30%, 25%, tanto faz. Mas é incrível como vocês vão. Se vocês começarem a assistir nossos vídeos e começarem a estudar valuation e pegar laudos na internet, você vai ver que existem muitos profissionais que não dissecam o cálculo inteiro. E na minha opinião pessoal, quem sou eu aqui para falar? ah, não faz sentido nenhum usar uma taxa de desconto que ela não foi dissecada e explicada por que que ela está lá. Até porque é uma maneira de você conseguir desconstruir, né? Se você vai pegar ali um valuation de uma empresa que você acha que não está muito bem feito, isso é muito comum acontecer, ah, saber como foi construída a taxa de desconto, porque a partir daí você vai ver como que foi o raciocínio utilizado para basicamente fazer o valuation inteiro. Quase na reta final, então, aqui falando sobre taxa de desconto, especificamente sobre o beta, quando vocês ouvem falar em um beta que só consegue traduzir ali o risco do negócio, essas pessoas estão falando do beta desalavancado, né? Que não leva em consideração ali as dívidas e a estrutura de capital da empresa. Sei que é chato o que eu estou falando, mas são termos que é legal, assim, você saber o que significa, né? E o beta que consegue traduzir o melhor ali, o risco econômico, o risco financeiro de fazer aquele investimento naquela empresa é o beta alavancado e que algumas pessoas também chamam de beta total, tá? A gente está dando umas pinceladas aqui sobre taxa de desconto, fluxo de caixa descontado, que é uma matéria assim, ó, bem difícil assim, de explicar rapidamente num vídeo, né? Eu, particularmente, estudei muito tempo esse tema e eu só fui aprender na prática mesmo, para que fosse possível entender como funciona o sistema inteiro. Então, eu recomendo demais que, se você tem interesse no assunto, que você faça, ou faça pela Valtech. Até porque eu vou começar a falar melhor de como funciona, né, todo o processo na Valtech. Mas estamos falando de uma maneira bem reduzida, né? A gente não vai entrar em detalhe como calcular o beta, principalmente em casos de investidores totalmente expostos a somente aquele investimento. Por exemplo, digamos aí que um médico está vendendo aí sua clínica da sua prática profissional de medicina para um outro médico que ainda não possui uma clínica, não, recém se formou, e ele vai ali pegar empréstimo, vai pegar ou de repente todo o dinheiro que ele tem, herança, e vai botar naquele investimento e tem que dar certo, se não der ele basicamente vai quebrar. Aí a taxa de desconto não deveria ser exatamente
calculada, né, computada dessa maneira que eu acabei de explicar. Porque provavelmente esse médico não tem um portfólio de investimentos diversificado, né? Então o beta total ele teria que ser um pouco diferente na hora do cálculo, mas é uma coisa extremamente teórica. Então eu vou, se vocês quiserem ver mais sobre, nós vamos falar nisso no futuro. E o da Modaran também é excelente nesse ponto, mas assim, ó, é extremamente teórico e não existe literalmente uma taxa de desconto absoluta, tá? Então, por mais que essa pessoa seja totalmente exposta a esse investimento, mesmo assim, ela só tem que fazer uma coisa coerente em termos de risco, tá? Coerência é tudo em valuation. É a única coisa que salva um valuation de ser utilizado numa negociação que você vai conseguir um valor pelo seu ativo que você quer, é somente fazendo um valuation coerente. Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona, né, o cálculo da taxa de desconto utilizando a Valtech, que é a ferramenta online de valuation que eu criei com meu sócio, e a gente está crescendo. Ah, é a versão 2.2.0. Provavelmente, quando vocês assistirem o vídeo, já vai ter novas atualizações. É uma ferramenta, desculpa a falta de modéstia, mas ela é muito boa, ela é muito útil, que é a coisa que eu e meu sócio a gente mais queria era que fosse uma ferramenta que você fosse usar, desse para utilizar de uma maneira rápida, sem precisar de conhecimentos prévios, e que você pudesse utilizar essa informação, né, transformar conhecimento em poder de negociação. Mas vamos começar logo para vocês verem na prática como funciona. Eu já caracterizei a empresa aqui, tá com um cadeadinho aqui, mas eu botei um nome qualquer, cidade qualquer aqui do Rio Grande do Sul. Não, eu pulei a parte de botar um logo. E essa parte do setor de atuação é muito importante porque daí a gente tem um banco de dados de betas de empresas que você vai conseguir utilizar no seu cálculo da sua taxa de desconto, tá? Então, vamos dizer que a gente está fazendo um cálculo aqui do valuation de um supermercado, tá? Eu vou pular essa parte aqui de sócio, 100 funcionários, 4 sócios. A parte de múltiplos aqui é muito interessante, você consegue ver o múltiplo de faturamento ou de EBIT, né, o valor da empresa de acordo com o faturamento ou EBIT, dá para filtrar por estado, faturamento. Eu vou pular essa parte nesse momento, tá, que não é o foco do vídeo. Vamos dizer então que essa empresa sendo avaliada, essa empresa fictícia, ela faturou nos últimos 12 meses 1.200.000 reais. Ela teve um lucro de 250 mil. Já tá tudo preenchido, pessoal, porque eu já tinha feito esse relatório antes, eu fechei ele. Eu pensei, eu vou gravar um vídeo. E aí eu fui lá e abri ele de novo, e como eu tô com um pouco de preguiça aqui, já é meio tarde, eu vou só passando rápido, tá? Não vou customizar a alíquota de imposto paga. A gente sabe que no Brasil é um, é um, é um Chernobyl em termos de impostos. Cada empresa paga um imposto diferente, empresas do mesmo tipo, o contador às vezes não sabe dizer quanto tu paga de imposto. Olha, é uma bagunça. A gente sabe que é uma confusão tributária horrível. Então, na Valtech, se você não sabe quanto você paga de impostos de fato, você bota que não, a Valtech vai fazer o melhor trabalho possível para estimar uma alíquota de imposto para fins de valuation, porque não tem como não capturar algum tipo de imposto que você paga, até porque não existe empresa que não paga imposto de fato, a não ser ONGs, né? Ou, pelo menos não que eu conheça. Então, até para fique coerente na avaliação, você vai ter que botar ou uma taxa personalizada, ou vai deixar a Valtech fazer por você mesmo, tá? Aí a Valtech vai fazer com base no setor e com base no faturamento. Vamos dizer que a empresa aí não tem empréstimo, não tem despesa financeira, a empresa aí teve um investimento inicial e depois não teve mais aporte de 100 mil reais, tá? Eu tô só aqui botando qualquer número, que a empresa não tem dívidas, vamos botar 0 aqui. E tem 100 mil em valor em caixa, e não tem estoque. E aqui, a parte de input de dados, né, financeiros, de números, já acabou. E aqui a gente consegue fazer a projeção para onde a gente acha que a empresa vai. Quando vocês forem assistir, depois que vocês assistirem esse vídeo e vocês quiserem utilizar a Valtech, provavelmente essas taxas aqui, ó, vocês estão vendo menos 5% ao ano, 2%, 4%, 20%, elas vão, a gente revisita, a gente revê essas taxas quase que semanalmente, né, para ver como é que tá a parte de inflação, como é que é um crescimento otimista hoje em dia.
Depende também de quem está usando a Valtech. A gente está sempre querendo, através até de inteligência artificial, ver quais são as taxas que mais fazem sentido de acordo com a empresa que está sendo avaliada, né? De repente, se a sua empresa é de um setor, ela vai ter uma sugestão diferente de uma empresa de outro setor. Mas se você achar que a sua empresa vai crescer mais de 20% ao ano, ou de pouco a sua empresa está encolhendo, ela está em processo de quase que morte natural, dependendo do ciclo de vida da empresa, você pode simplesmente vir no crescimento personalizado, a gente dá umas explicações breves, e você pode botar o percentual de receita previsto, né? O percentual de EBIT previsto, levando em consideração que é ao ano, né? Então aqui, se você acha que a sua empresa vai crescer 20% ao ano, a gente está falando em termos de faturamentos, tá? Continuando. A Valtech fez um trabalho muito legal. A gente já está entregando aqui, ó, qual foi o custo capital que vai ser utilizado no trabalho por hora, tá? Por hora. Vai ser de 15,8%, tá? Mas a gente fez um questionário que a gente criou dentro da Valtech para ver qual é o nível que você tem de exposição ao risco, se a sua empresa é mais bagunçada, é mais arriscada que uma outra empresa. Então a gente fez um trabalho super legal para tentar capturar esse risco extra que a sua empresa possa vir a ter ou que essa empresa que você quer comprar possa vir a ter. Então, nesse caso, a gente não vai responder o questionário, mas se você quiser, você bota como é que está a concorrência. Empresas com concorrência muito mais alta têm um risco maior, estão com uma exposição maior. Uma empresa, por exemplo, ali familiar, que existe confusão patrimonial, familiares remunerados acima da média, dependência de clientes-chave, tudo isso a Voltec tenta fazer o melhor que pode para capturar esse elemento de risco que é muito interessante na hora de avaliar a empresa, né? Porque às vezes a pessoa bota ali custo capital super baixinho, mas quando vê a empresa tem um cliente que é 80% do faturamento, o cara vende a empresa para outra pessoa, o cliente deixa, e aí? A empresa quebrou, tá? Vamos gerar o relatório dessa maneira. Nesse momento eu não vou fazer nada, tá? Mas é o seguinte, já dá para ver agora que já foi calculado aqui, ó, o custo do capital próprio, o custo da dívida e a taxa de desconto sendo demonstrada através do WOC, né? O custo médio ponderado de capital, que deu 15,8%, né? Que é uma média ponderada entre o custo do capital próprio e o custo da dívida, tá? Aqui já tá as projeções, essa aqui é só a tela de revisão da Valtech. Aí a gente clicando aqui, ó, tudo certo, pode gerar o relatório. Olha que legal isso aqui. Vocês lembram daquela estrutura que eu mostrei de taxa livre de desconto, custo da dívida, custo do capital próprio, como é que é a estrutura de capital e a taxa de desconto? Vários desses indicadores, essas variáveis, vocês conseguem ver aqui, ó. A Valtech mostra tudo, porque a Valtech, ela realmente utiliza dados de verdade, tá? E todos esses dados que vocês estão vendo aqui, a maioria deles são atualizados diariamente. Então, quer dizer que você consegue fazer um valuation no dia super atualizado. Aqui está a estrutura de capital levada em consideração, né? A dívida sobre equity, né? Que é o capital próprio ali da empresa. A quantidade de empresas que a gente levou em consideração para calcular aquele beta daquele setor. Aqui está quanto que vale a empresa de acordo com os dados inseridos e também levando em consideração o risco, né? Está aqui, ó, o custo do capital, taxa de desconto e o crescimento projetado. Aí fala, a empresa ali que fatura isso, lucra isso, essa taxa de desconto e mais a projeção. Mas de onde saiu esses números aqui? Tá, tem uns gráficos bonitinhos, né? Que valuation tem que ter gráfico, senão não é um relatório de valuation. Mas olha que legal da Valtech. Aperta aqui, cai direto na tabela de cálculo do DCF, né? Que é o fluxo de caixa descontado. Então você pode ver o ano base, que é os últimos 12 meses, e a partir dali, ano a ano, como é que a empresa está indo, está crescendo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esqueci de uma coisa básica. Você pode vir aqui, voltar e alterar. Por exemplo, vamos dizer aí que você tem ideia que vai aumentar a inflação ou acha que 15,8% em termos de taxa de desconto é muito baixo. Você quer usar 20%. Por quê? Porque você é um investidor muito exigente ou acha que aquele investimento é mais arriscado. Você pode vir aqui, botar 20%, 25%, o que você quiser. Vamos deixar 20%, você pode alterar de maneira arbitrária mesmo também a parte de custo capital próprio, a parte de custo da dívida, no PAT, tudo. Vim aqui, pode ainda inclusive mudar também as projeções. Bota finalizar, tá aqui, ó. Já tá a nova taxa de desconto. Lembra que deu uns 4 milhões? Vamos gerar de novo, ver quanto é que vai estar agora, subindo 5% a taxa de desconto.
o valor da empresa já caiu para 2,7 milhões. É, para ver como o risco é cumulativo ano a ano, né? E tá aqui o cálculo. Espero que tenham gostado. Agora falando sobre fluxo de caixa, mais especificamente como estimar os fluxos de caixa que a gente precisa para aplicar o método fluxo de caixa descontado. E a gente precisa começar com alguma medida de lucro, né? E na maioria dos casos, quando a gente faz um valuation através dessa metodologia, a gente, quando fala em fluxo de caixa, a gente se refere ao fluxo de caixa livre para a empresa, né? Especificamente quando a gente vai fazer o valuation aí de uma empresa privada, uma empresa pequena, média, às vezes até grande, quando ela não é uma empresa pública, né, negociada na bolsa. E a medida de lucro para se chegar no fluxo de caixa livre para a empresa é o lucro operacional líquido, no caso, através do EBIT, né? Aí é depois que pega o EBIT, se desconta os impostos para a gente chegar no lucro operacional líquido após impostos, que o pessoal gosta muito de chamar de NOPAT. Agora falando mais sobre a realidade do brasileiro, principalmente do empresário brasileiro, falando assim, a gente consegue extrair o lucro operacional líquido através dos documentos contábeis ali, né? O DRE no caso. Mas vamos falar a verdade, né? Nem sempre os documentos contábeis conseguem, né, expressar corretamente os números necessários para se fazer um valuation da maneira correta. Geralmente o lucro contábil líquido, né, lucro líquido contábil calculado por contadores, ele não é utilizado em valuations, né? E o jeito que eu tô falando talvez pegue mal, mas é que é necessário entender como é que aquele lucro líquido foi feito e não se utiliza diretamente o lucro líquido contábil dentro do valuation. Geralmente se pega os documentos gerenciais da empresa e faz por lá, mas também você consegue pegar, se for contabilizado direitinho, o lucro líquido contábil, você consegue fazer o caminho inverso, bottom-up, até o EBIT. Ou você consegue pegar o DRE, talvez o contador até te entregue já de cara o EBIT, EBITDA, mas isso não é muito comum, tá? Mas 90% dos casos você vai precisar fazer algum tipo de correção, algum tipo de ajuste para conseguir usar os documentos contábeis para trazer para dentro do valuation. Eu vou citar agora alguns exemplos de ajustes que geralmente se fazem necessários, né, para conseguir utilizar ali o lucro ou o EBIT, pegar ali um documento contábil, não necessariamente somente o DRE, pode ser o DFC, né, o balanço patrimonial, dependendo como a coisa tá, é interessante ver o que aconteceu. E eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o valor investido ou o capital social dos sócios, geralmente o que consta no contrato social, ele não está atualizado. Ou às vezes até quando pega o patrimônio líquido, também não é uma conta que está devidamente atualizada ou que bate exatamente com a realidade em termos de quanto que os sócios trouxeram de capital próprio, tá? Então, esse dado é muito importante para o valuation, até para você conseguir calcular o retorno sobre o patrimônio próprio investido, né? O retorno sobre o capital próprio, que é o ROIC, né? Return on Invested Capital, que é um dado muito importante para valuation. A maioria não está nem aí, mas é muito importante para você ter uma ideia de quanto que você pode trazer de retorno ao analisar uma empresa que você queira comprar. Segundo ponto, valores extraordinários que constam no balanço. Às vezes você vai ver ali que a empresa vendeu um ativo, a empresa teve um revés muito significativo, mas muito extraordinário, que provavelmente não vai se repetir no próximo exercício. E isso não pode. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Uma coisa extraordinária, por exemplo, assim, ó, a empresa vendeu algum ativo não operacional, não estava sendo utilizado pela operação. Entrou no último balanço, entrou no último exercício e pegar um valuation de um analista que vai lá e projeta os próximos anos como se todo ano fosse fazer aquele tipo de venda, né? Tá totalmente errado. Dentro do valuation a gente fala de normalização dos balanços, dos DRE, dos demonstrativos, para pegar tudo que não faz sentido nos exercícios, né? No que está vindo nos próximos anos, para tirar fora tanto da parte de ativo, tanto da parte de passivo. Então, pode ter a empresa também sofrido um processo na justiça, que já foi pago, ou que falta pouco para terminar.
Eu estou citando alguns exemplos, mas é muito importante você procurar por valores extraordinários que constem aí na empresa, né? De contas, de a receber. Vocês devem ter entendido o meu ponto. E também ajustes, terceiro ponto agora é qualquer faturamento feito por fora, despesa não registrada. A gente tá, principalmente quando a gente fala de empresa familiar privada, né? Isso é uma prática muito comum e é muito interessante que seja tudo jogado, né, na luz para que fique transparente, que seja fácil de calcular ali o ROIC que eu acabei de falar, que seja muito fácil de calcular exatamente quanto que a empresa faturou, quanto que a empresa teve de fato de despesa operacional, o que, que não é despesa operacional, quanto teve de lucro de fato, né? Pode ser o contábil, é um indicador, mas aquele lucro que você pega lá, o seu Excel, o seu software financeiro e bota tudo que teve de receita, tudo que teve de despesa, e é por ali, que geralmente é um lucro que os empresários gostam muito utilizar, ele é muito importante que você saiba, né? Por isso que é muito importante. Eu tô falando muito a palavra importante, né? Mas enfim. ahn, e eu poderia falar muitos outros exemplos, mas para fins de explanação, eu tô falando agora aqui alguns exemplos de ajustes, tá? Então, até só para encerrar essa partezinha agora aqui sobre estimando fluxos de caixa, eu já vi mais de uma vez laudos de valuation que o avaliador ele pega o lucro líquido contábil e faz a projeção e trabalha totalmente em cima disso no valuation. E agora eu vou começar a explicar por que que trabalhar somente com lucro líquido contábil não faz muito sentido. Agora eu quero falar então, de uma vez por todas, por que que o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador tão importante e utilizado no valuation, né? Começando pelo EBIT para calcular o fluxo de caixa livre, tá? A partir de agora, sempre que eu falar fluxo de caixa livre, eu quero falar fluxo de caixa livre para a empresa. Começando pelo EBIT para chegar lá no fluxo de caixa livre. O EBIT corresponde a uma medida de lucro operacional mais ligada a realmente a natureza operacional oferecido pela sociedade que não inclui o resultado financeiro, tá? Isso significa que aos olhos do investidor, alguém que quer comprar sua empresa, ele vai estar mais prestando atenção quanto que sua empresa pode trazer de resultado somente no que ela produz, a sua operação. O dinheiro que está lá gerando receita financeira, o, o investidor não vai querer saber. Ninguém vai querer comprar sua empresa pela receita financeira, e sim pela receita operacional. Além do EBIT não trazer o resultado financeiro, também é interessante excluir fora resultados de dividendos, juros sobre o capital próprio, resultado de equivalência patrimonial e qualquer resultado que não seja operacional, justamente pelos motivos que eu acabei de elencar, né? Ou seja, o EBIT, ao qual me refiro agora, se eu pudesse fazer em uma linha, um breve resumo, eu falaria que quanto a empresa obteve de lucro se só se considerasse as operações realizadas pela atividade fim da empresa, tá? Então, por isso a sua utilidade. Então, agora já partindo do EBIT para o fluxo de caixa livre, eu quero já citar um grande autor que tenho livros ali na minha estante, vira e mexe eu leio ele, tanto para a parte de valuation como para a parte de contabilidade. Vocês vão achar que eu vou falar do Damodaran, né? Porque fui aluno dele, gosto muito, sempre leio. Não, eu vou falar agora do Asaf Neto, um baita professor aí, que ele define que o fluxo de caixa livre é o valor de caixa que a empresa é capaz de gerar livre de despesas, necessidades de reinvestimento e investimento em giro, tá? Resumindo, né, em outras palavras, o fluxo de caixa livre é o resultado de caixa obtido além do necessário para financiar seus investimentos e prover o crescimento para a empresa. Por isso que é uma medida de lucro muito importante de fluxo de caixa, né, para fins de investimento e de valuation. Agora eu vou fazer um outro resumo sobre o fluxo de caixa livre para a empresa que vai ficar muito claro a sua utilidade no valuation. Então vamos lá. O fluxo de caixa livre da empresa é o excesso operacional de caixa que pode ser destinado aos credores e acionistas, né? No caso, os sócios, né? Quando é uma empresa privada. Basicamente é o que sobra para pagar os credores e os sócios depois de pagar as despesas e necessidades de reinvestimento.
Agora eu vou falar um pouco de uma coisa que pode gerar um pouco de polêmica. Eu nunca vi alguém falar isso no YouTube, não vi falar nos livros sobre isso, e vocês devem estar se perguntando, tá, e o EBITDA da vida, então, por que que ele não é utilizado? Né? E o Warren Buffett também não gosta muito de EBITDA, ele não utiliza. Então, voltando já um pouquinho que eu acabei de explicar para vocês sobre por que, que não se utiliza EBITDA diretamente, e eu falo mais em EBIT, né? Que o EBITDA ainda não conta a depreciação e a amortização contábil, né? Na sua demonstração. Agora eu vou falar um pouco do CAPEX, né? Que é só a despesa sobre bens de capitais que você pode levar em consideração como forma de reinvestimento, tá? Porque o CAPEX, na forma de investimento necessário para fomentar o crescimento projetado da empresa, é como se fosse a comida de um bodybuilder. Tá. É um exemplo que eu vou tentar falar para vocês. É como se fosse o CAPEX, é como se fosse a comida de um bodybuilder que espera que seu corpo cresça, tá? E para uma empresa crescer, você precisa de CAPEX, né? Eu falo CAPEX no sentido de reinvestimento. E além do CAPEX, boa execução. Ainda que o crescimento da empresa esteja saturado e chegou no seu ápice, esteja sendo difícil ali para a diretoria, para o corpo de funcionários crescer a empresa ainda precisa de comida para crescer, para se manter. E isso se vê em forma de reinvestimento. E se você parar de alimentar a empresa em forma de reinvestimento, ela vai encolher. E esse encolhimento vai vir em forma de faturamento. O faturamento vai diminuir, provavelmente o lucro também vai diminuir. Pode acontecer venda de ativos, pode acontecer um monte de coisa. Mas o EBIT ele não consegue demonstrar o custo do crescimento previsto da empresa. O EBIT é somente um indicador. E muita gente não utiliza ele. Ah, Paulo, mas é um grande demonstrativo aí, indicador poder de geração de caixa. É um demonstrativo, né? Um indicador entre tantos. Né? Se for levar em consideração um fluxo de caixa livre bem feito, muito mais útil do que um EBITDA, EBITDA, né? Não sei como vocês falam. Então vamos encarar o EBITDA mais como um indicador para você analisar com calma, mas em conjunto com outros indicadores. Eu não estou falando que o EBITDA aí é um lixo, que é um desastre. Eu não estou falando isso, né? Ele é menos ainda útil dentro do contexto de empresas privadas pequenas e médias, né? Por causa da bagunça, a bagunça contábil. Mas como ele não consegue demonstrar o custo do crescimento e como fomentar o crescimento da empresa, é por isso que eu, particularmente, eu não uso muito EBITDA na hora de fazer valuation. E muito interessante também do fluxo de caixa livre para a empresa é que quando você vai calcular o reinvestimento necessário para fomentar o crescimento previsto, projetado, ele tem que levar em consideração o ROIC da empresa, que eu chamo, e eu já vi algumas pessoas também chamarem, da competência da gestão ou administração da empresa, porque quando a empresa chega no seu crescimento estável, a fórmula para prever quanto que você vai precisar reinvestir para gerar o crescimento projetado é quanto a taxa de crescimento que você precisa, que você acha que vai acontecer, e o ROIC. Porque quanto maior for seu ROIC, maior seu retorno sobre o que estava investido, quanto mais enxuta for sua empresa, quanto melhor administrada e maior seu lucro, menos dinheiro em forma de reinvestimento você vai precisar aportar para fomentar o crescimento. Então, por isso que é muito interessante o fluxo de caixa livre, quando ele é bem computado, quando os dados estão certinhos, porque é uma empresa bem administrada, com sócios ali, com seu aporte e fazendo boas escolhas, né, expandindo, é uma empresa com fluxo de caixa livre muito bom. E só para completar, uma empresa com fluxo de caixa livre bom é uma empresa excelente, pelo menos em tese, se o valuation for bem feito, para se investir, para uma empresa boa para comprar, porque significa que ela consegue ser lucrativa operacionalmente, que ela consegue ainda guardar, salvar, botar de lado o dinheiro para reinvestir nela mesma,
para conseguir crescer de acordo com aquele crescimento projetado e levando em consideração a competência da gestão e da administração, se for uma empresa bem administrada. E ainda vai sobrar um dinheiro para pagar tanto credores como distribuir entre os sócios. Então, é um indicador muito bom e por isso ele é tão utilizado no valuation. Se vocês são como eu, vocês devem estar cansados. Eu sei que eu fiz um vídeo longo, bastante longo. Estou há algumas semanas gravando esse vídeo por ele ser tão extenso e eu tô com a agenda bem apertada. Peço desculpas aí por demorar tanto, por estar sendo longo, mas uma metodologia que é utilizada no mundo inteiro para avaliar ativos bilionários, desde ativos mais geradores de caixa, obviamente, ativos mais singelos de menos valor, até ativos aí de multinacionais listada na bolsa de valores de qualquer país de primeiro mundo. É difícil eu não investir um tempo no mínimo ok para ensinar vocês o que eu sei. Eu não sou o maior mestre, não sou uma pessoa que tem um domínio absurdo. Eu acho que eu sou bem competente no que eu faço, né? A Valtech tá aí para provar. Estudei muito essa matéria. Então, eu quero pegar aqui o que o Damodara, né? O Damodara, conforme alguns falam, como é que ele faz o cálculo do fluxo de caixa livre para a empresa, né? Aqui, através do free Cash Flow to the Firm, que ele chama, começando pelo EBIT após impostos, que seria o NOPAT, né? O lucro operacional líquido após impostos. Ali você ainda vai deduzir o valor do CAPEX, né? Que é investimento em meio de capital, menos depreciação, e também aí a variação no giro, e o Damodaran fala em giro não caixa. Só que ele faz um approach que eu acho interessante, que ele pega tudo isso, que é ali, ó, depreciação, CAPEX, variação do capital de giro, ele chama isso de reinvestimento. Ele faz de uma maneira uh, mais lógica, mais simples, porque se você vai pegar aí um livro de valuation de um autor qualquer, ele vai ensinar CAPEX, depreciação, investimento, capital de giro, alguns ainda botam variação no ativo mobilizado e fica mais difícil ainda, né, às vezes de projetar. Então, da Modara, da segunda e terceira opção de ser o EBIT após impostos, no caso no PAT, menos reinvestimento já cai direto no fluxo de caixa livre para a empresa. É uma maneira simples, né, de resumir, que eu acho uma maneira bem inteligente. E conforme vocês vão calculando, vocês conseguem tirar a taxa de reinvestimento. E aí o Damodaran vai lá, pega o EBIT, que é o terceiro caso ali, tira impostos, vira no PAT, entra com a taxa de reinvestimento, já cai direto no fluxo de caixa livre. Bom, vamos adiante então, pessoal. Já é quase 1 da manhã aqui, mas eu tô com essa missão que eu preciso terminar esse vídeo para vocês. Obviamente, eu quero dizer que existe uma maneira muito mais simples de vocês estimarem um fluxo de caixa para a empresa para aplicar ao valuation especificamente, que é o que vocês querem por vocês estarem acessando esse vídeo. Obviamente, eu criei, em conjunto com meu sócio, a Valtech, e a gente fez uma maneira muito mais fácil de você conseguir estimar fluxo de caixa. Tá? Vamos lá agora para a Valtech direto. Aqui a gente já está no modo avançado, que é para aquele usuário que já tem uma noção de valuation. Por exemplo, vamos voltar para o modo simplificado. Para você chegar no estimando um fluxo de caixa livre para a empresa, você vai entrar aqui, os dados totalmente necessários serão faturamento, lucro e investimentos. A alíquota de impostos vai dar uma ajudada, com certeza. Despesas financeiras vai impactar no EBIT. Dívidas vai constar no relatório para em nome da transparência, tanto também para valor em caixa, estoque. Mas ao você entrar com faturamento, com lucro e com investimentos, a Valtech automaticamente já vai fazer o cálculo do fluxo de caixa livre para sua empresa, de acordo também com quanto que você consegue ter de ROIC, vai calcular com fórmula com base nisso, para ver quanto que a sua empresa é eficiente. Então, agora mostrando também como funciona o modo avançado, digamos ali, então, que
a sua empresa faturou 1.200.000 no ano, teve um EBIT aí de 282.500, não sei de onde, eu botei um número qualquer. O NOPAT ali chegou em 250 mil. E vamos dizer aí então que a sua empresa teve um CAPEX aí, sei lá, de sei lá, 50 mil. Automaticamente já está calculado ali o fluxo de caixa livre, se tiver alguma variação de investimento em giro. Mas uma coisa que a gente fez, quem é mais escola da Modara ou em nome da simplicidade, você pode simplesmente botar o reinvestimento necessário previsto aqui no módulo avançado. Ou você pode seguir o módulo mais acadêmico, mais tradicional, mais analista raiz e seguir por aqui. Mas, se você gosta de simplicidade, eu indico muito você chegar na Valtech e botando direitinho ali os dados, respondendo com honestidade, obviamente, você estará provavelmente lidando com outra parte na negociação. E já vou gerar aqui, ó, valor em caixa, estoque. Pessoal, eu tô pulando, tá? Me desculpem, eu já tô realmente com bastante sono. Não quero personalizar o risco. Aqui já tá a tela de revisão da Valtech, que é uma tela muito rica em informações, porque basicamente todos os inputs que você vai usar no relatório estão aqui. Então você já vê qual foi o ROIC, calculado de acordo com os dados inseridos, qual é a margem EBIT, quanto que vai ter de crescimento nos próximos anos previstos. No caso da Valtech, utiliza 5 anos mais o valor terminal ou perpetuidade, conforme alguns chamam, ou ainda valor de fechamento. E eu vou dar o tudo certo pode gerar o relatório para vocês verem como é legal o processamento e o algoritmo da Valtech, especializado em valuation, perdão. Vai estar aqui o valor da empresa, de acordo com o input que a gente deu. E a tabela, olha que legal, vai estar lá, né, dissecando os números. E aqui a Valtech fez todo o trabalho de receita, EBIT, crescimento do EBIT, impostos, né, para fins de valuation, NOPAT, que nem eu falei para vocês, um reinvestimento com base no seu ROIC específico que você inserir, vai estar aqui em tese, né, o fluxo de caixa livre para a empresa previsto para os próximos anos. Então a Valtech realmente é uma ferramenta muito, muito legal, porque ela simplifica demais o processo de valuation. Agora finalmente chegamos, né, no último ponto do caixa descontado, que é o crescimento, né, estimando crescimentos. Como o valor da empresa é o valor presente dos fluxos de caixas futuros, o input mais crítico da avaliação toda, principalmente, né, das empresas com crescimento alto ou muito alto, é a taxa de crescimento anual, que vai ser a taxa que mais vai ter impacto no valor da empresa. E de acordo com o da Modaro, com que eu gosto muito, já falei um monte de vezes no vídeo, desculpa se eu sou repetitivo, existem 3 maneiras de você analisar o crescimento de um negócio, né? Você pode olhar para o passado da empresa e ver qual é o seu crescimento médio histórico. É o mais fácil e é o mais utilizado para os analistas e avaliadores, né, especialistas que fazem valuation de empresas privadas. Ele é muito utilizado, principalmente para as empresas que têm histórico, obviamente, né? Vai pegar uma startup aí que foi fundada meses atrás, não vai ter nenhum histórico. Mas ele também não é... Esse primeiro modelo não é o melhor que tem, porque passado não é garantia nenhuma de futuro. E às vezes a empresa está passando por uma reestruturação, ela está com um plano mais ousado aí, ou o potencial melhorou, aconteceu alguma coisa que o crescimento histórico já não faz tão sentido. Claro que você deve levar em consideração, porque se já foi alcançado no passado, é mais fácil de alcançar de novo alguma taxa de crescimento anual, digamos assim. Mas a empresa pode crescer muito mais do que já cresceu, dependendo do ciclo de vida da empresa, obviamente. Mas não deixa de ser uma métrica. E o segundo ponto, né, a segunda maneira de analisar o crescimento de um negócio é você confiar e contratar um analista e um especialista para estimar o crescimento da sua empresa. Você quer fazer lá o valuation, você vai lá, contrata um especialista, ele vai conversar, deveria pelo menos, né? Alguns não conversam,
outros conversam. Gente, se vocês contratarem um especialista, ele só pedir documento contábil e nem conversar com você, esquece. Vai vir um trabalho medonho, mas enfim, não tô aqui para falar sobre isso. Ele pode prever o crescimento do negócio. O problema é que analisar futuro é totalmente incerto, né? Então, só tem que ter cuidado. Qualquer pessoa que faça, por mais que seja uma pessoa altamente competente, é difícil estimar futuro. Porque sempre existe o risco de esperar, né? Que nem eu falei lá na taxa de desconto, que ela é muito importante para estar em conjunto com o crescimento, né? Empresas de alto crescimento, às vezes, né? Geralmente, alto risco. Então tem que ter um equilíbrio. E o terceiro ponto, que é um ponto mais difícil, é que você pode usar um crescimento previsto com base no reinvestimento que você vai usar para comprar ativos, que você vai usar para fazer aquisições de outras empresas, né? Vai comprar o crescimento por via de aquisição, que nem é o mundo das fusões e aquisições nas PMEs, né? Pequenas e médias empresas, não é uma coisa que acontece sempre. Mas tem muita empresa aí que tem muito capital, tem muito caixa, que gosta muito de crescer, seja horizontalmente ou verticalmente, fazendo aquisições. E você pode também estar criando canais de distribuição, expandindo a capacidade de mercado da empresa, né? Existem muitas outras variáveis, mas você consegue, ao estar fazendo essas alterações, a compra de ativos, né, expandindo a empresa, uma nova planta, uma nova fábrica. Eu estou só chutando aqui alguns exemplos que, ao entrar esse processo de planejamento, você já consegue ter uma estimativa mais ou menos de quanto que a empresa vai crescer. Então, esse é o terceiro ponto. Como, obviamente, não poderia faltar, eu estou aqui para falar da Valtech e como é que a gente trabalha com a projeção do crescimento da empresa. Você tem dois caminhos: fazer via modo simplificado e o modo avançado. O modo simplificado, gente, tem esses números aqui de crescimento negativo, menos 5% ao ano, crescimento tímido nulo, 2% ao ano, crescimento otimista 20%. Essas taxas de crescimento, elas são revistas basicamente semanalmente. Então, provavelmente quando vocês forem usar a Valtech, o algoritmo já deve ter trocado, porque a inflação mudou. Hoje, dependendo do setor que você escolheu a sua empresa, um crescimento otimista pode ser diferente do outro. São só sugestões. Sugestões da Valtech são cenários pré-determinados, porque muitos usuários têm dificuldade, né, em fazer uma previsão de crescimento da própria empresa, ou empresa da família, ou empresa de terceiros. Então a Valtech dá aquela ajudinha, né? Digamos assim, ó, uma empresa lá no seu ciclo de vida final já, a empresa vindo com crescimento decrescente, crescimento negativo é a taxa já pré-definida. Se é uma empresa que está estagnada, não está crescendo, crescendo muito pouco, a gente criou um cenário pré-determinado de um crescimento tímido ou nulo. Então você pode, inclusive, estar lendo ali, né, que é o cenário ideal para qual caso. Se você quer somente ali um crescimento da empresa seguindo a inflação, para qualquer motivo que seja, a gente já tem esse cenário pré-determinado. Repare que essa taxa anual sempre muda, provavelmente vai estar diferente quando vocês forem utilizar. Crescimento otimista aqui, nesse caso, está de 20% ao ano. Para algumas empresas é um baita crescimento, para algumas empresas é um crescimento muito tímido. Isso vai depender do seu caso. Mas qualquer coisa você pode vir aqui no crescimento personalizado e fazer na mão mesmo o crescimento anual, gente, tá? Por exemplo, se você acha que a sua empresa vai crescer 30% ao ano, pela toda a projeção, você vai botar 30% a média de crescimento no faturamento. Se vocês acham que o EBIT vai crescer no mesmo passo, 30%, você vai lá e bota 30% para o EBIT, tá? Uma coisa que é muito importante, no momento que a receita, o faturamento aumenta mais que o EBIT, conforme o tempo vai passando, a empresa, de acordo pela leitura do valuation, se o faturamento cresce mais, uma taxa maior do que a taxa de lucro operacional, é uma quem vai ler o laudo, o relatório, tende ou deveria entender que a empresa está deixando de ser eficiente, né, na sua operação. Então a empresa está se tornando, está crescendo, mas está tendo um crescimento não tão saudável, ou está perdendo eficiência, porque ela está se tornando cada vez menos lucrativa. Ela está precisando vender mais, às vezes, para
vender a mesma coisa que no exercício passado, às vezes tem que vender mais ainda para vender cada vez menos. Mas pode acontecer o contrário, pode manter uma taxa, digamos que de 10% ao ano, só que em vez de crescer 10% ao mesmo passo, né, acompanhar o crescimento, pode estar crescendo mais. Então, quanto mais a empresa cresce, mais se torna eficiente ainda, né? Existem esses casos. Quando as taxas são iguais, o valuation significa que no valuation, conforme a empresa cresce, as despesas acompanham com o mesmo passo, tá? Então, eu sei que é uma explicação meio nerd que eu tô dando aqui, meio técnica, mas essa é mais ou menos a interpretação que se faz quando você está fazendo ali a projeção do crescimento, tá? Então, no modo simplificado da Valtech, é isso que você tem que fazer. Você pode ser um usuário mais avançado e querer fazer na mão. A gente oferece essa opção também. Você pode fazer todo o planejamento do fluxo de caixa livre, de projeção de faturamento, EBITDA, EBIT, NOPAT, CAPEX, variação de investimento em giro nos próximos 5 anos. Pode ser somente via investimentos necessários, que nem eu falei antes. Mas voltando para o modo simplificado, vai lá, digamos, bota para avançar. Tela de revisão da Valtech. Você pode vir aqui. Acho que não é o reinvestimento certo. O reinvestimento, perdão, acho que não é o crescimento certo. Você pode vir aqui e mudar, botar um personalizado, botar um acompanhando a inflação e vai vendo como é que vai ficando os próximos anos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de voltar a frisar novamente que estou gravando o vídeo hoje, no dia 29 de agosto de 2023, e a Valtech está na sua versão 2.2.0. Eu e meu sócio Dimas, né, e nosso corpo aqui de nossa equipe, nós estamos sempre melhorando o algoritmo da Valtech para que ela esteja sempre ali oferecendo o melhor múltiplo possível, a melhor estimativa de fluxo de caixa, quando é o método de fluxo de caixa, se não tem o método dos múltiplos, tentando sempre deixar a Valtech mais redondinha, aprendendo com os usuários, que seja cada vez mais útil para você, que você possa tomar uma decisão rápida, utilizando a melhor ferramenta que possa ter no mercado. Então, conforme o tempo vai passando, você vai acompanhando ali no rodapé da página a versão da Valtech. Em breve teremos novidades, a gente vai expandir o uso da plataforma. E eu só queria aqui mesmo fazer um pouquinho mais de propaganda da nossa ferramenta e dizer que ela não vai parar de ser aperfeiçoada, porque eu e meu sócio Dimas, a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente gosta muito da plataforma e que vocês sejam muito bem-vindos para testar. E era isso. Então tá, pessoal, ficamos por aqui. Desculpa pelo vídeo extremamente longo. Assista o que você quiser, você não precisa assistir. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre valuation, com foco em pequenas e médias empresas, especificamente, né, utilizando o método do fluxo de caixa descontado. Pelo menos que vocês saibam um pouquinho mais do que vocês já sabiam ao entrar no vídeo. E foi um prazer. Novamente, desculpa a demora e muito obrigado, gente.